Nós nascemos um dia em algum lugar, né? Tanto eu como você. Esse mundo ele é enorme, muito grande. E onde nascemos, normalmente tem ruas, né, se é cidade, ou estrada, se é alguma região de fazenda, ou alguma coisa, nascemos. Então, o nosso mundo é cortado de estradas e ruas. Também, no decorrer da nossa vida aqui, entramos em várias portas ou saímos e podemos observar que quando há necessidade de termos um trabalho, nós oramos a Deus e falamos que o Senhor possa nos abrir uma porta para trabalho. Jesus sabe bem do que ele está falando em Mateus capítulo 7, quando ele diz as duas estradas ou duas portas. Ele sabe bem que nós vamos entender o que é a linguagem que ele está falando. Porque ele sabe que a nossa vida é feita assim. Estradas para nos levar e para nos trazer de volta, porta para entrarmos ou sair. É assim. E ele começa em Mateus capítulo 7, no versículo 13, falando de duas estradas. Depois ele fala de duas portas. É interessante observar isso, porque ele vai desenvolver, a partir do versículo 15, também duas direções. Quando ele fala que existem muitos lobos, né, disfarçado na pele do cordeiro. Depois ele fala de árvores que não produzem bons frutos. Quando ela não produz, ela é cortada. Que pela árvore nós podemos conhecer os frutos, se são bons ou são ruins. Depois ele fala no versículo 24 de construção de casa. Também dois lugares. E é interessante observar que esse conteúdo que ele coloca aqui para despertar o coração do homem, a mente do homem, justamente é para mostrar que nessa vida nós estamos sempre usando estrada, portas ou ruas, onde nós sabemos bem como se movimentar nessa vida aqui. Mas ele diz no versículo 3, entrai pela porta estreita. Interessante observar isso. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você percebeu a palavra que ele usou? Muitos. Muitas pessoas que entram pela porta larga. Ao contrário da porta larga, ele faz o outro lado, de uma porta estreita. Observe bem isso. Quando ele diz no versículo 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitos acertam a estrada, ou a porta, ou a rua larga, são muitos. Mas o que acerta a porta estreita são poucos. Eu gostaria de fazer parte destes poucos. Por isso eu tenho lutado com a minha vida para fazer parte destas pessoas que acertam a porta estreita. Porque, na verdade, na porta larga não há muito que fazer um esforço. Numa estrada larga, você não tem que fazer muito esforço. Quando você está dirigindo numa rodovia que ela é larga, você anda mais tranquilo. Quando você vai passar numa estrada, numa rodovia mais estreita, que ainda tem curvas, você tem que andar com mais cuidado, porque senão você vai cair na ribanceira. Aqui ele diz que na porta larga são muitos que vão estar entrando nela. A estrada larga da vida. Mas na estrada estreita e na porta estreita são poucos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Querendo dizer que nós precisamos olhar bem o que vai estar acontecendo nos próximos versículos, do 15 ao 27.
São assuntos de dois lados para a gente conseguir ficar dentro da porta estreita, entrar na porta estreita, passar na estrada estreita, o caminho estreito, o largo leva à perdição. Ele faz no versículo 15, essa primeira palavra, você pode olhar na sua Bíblia, acautelai-vos. Essa palavra acautelai-vos é você ter cuidado para saber onde você está pisando, onde está a sua direção. Porque ele vai desenvolver, os dois lados dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Disfarçado em ovelhas, quer dizer que as ovelhas fazem parte do aprisco do Senhor Jesus, mas os lobos se disfarçam. Um disfarce para tentar ganhar as ovelhas para ficar do lado dele. Aí ele diz no versículo 16, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Outra linguagem que ele está usando para que todas as pessoas possam entender. Isso não precisa alguém ser uma pessoa letrada. A pessoa mais simples sabe isso. Porque são coisas do dia a dia das pessoas. Cada árvore produz os seus bons frutos. Olha o que diz no versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Será que nós conseguimos identificar uma estrada larga de uma estrada estreita? Uma porta larga de uma porta estreita? Uma árvore que produz frutos maus e outras que produzem frutos bons? Mas é lógico. Você não precisa estudar em nenhuma maior faculdade do mundo para poder entender isso. Jesus usa uma linguagem da simplicidade, que fala ao coração do homem simples, do homem que quer morar com ele. Mas ele fala um pouco mais. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Não tem como. Quando Deus criou, cada qual vai produzir os seus frutos. Aquelas que produzem frutos maus não servem. E assim é o caminho largo, que o homem acha que está indo para Deus, mas não vai chegar lá, porque não serve para Deus. O caminho estreito vai produzir os frutos que agradam ao Senhor. Aí ele diz, no versículo 19, para o 20, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto. Eu devo produzir frutos que agradam ao Senhor, de acordo com os seus ensinos. Porque senão eu vou produzir frutos do meu jeito e eu sou uma árvore má, que não serve para o Senhor. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Porque está cheio de pessoas chamando Senhor, Senhor. E Jesus disse, por que me chama de Senhor, se não faz o que eu mando? Aí ele diz no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Em volta de nós está cheio de pessoas desse tipo. Pessoas mais simples, que acataram essa doutrina errada, pessoas mais estudadas, que por causa da ganância financeira
aderiram a esse lado e estão dizendo Senhor, Senhor, e fazendo as longas orações, e ditando muitas coisas, dizendo muitas coisas, mas na verdade não estão preocupados em produzir frutos que vai ser colhido pelo Senhor. Estão produzindo frutos maus, e isso não serve para o Senhor. Aí Jesus completa esse raciocínio até aqui no versículo 23, dizendo assim: então lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Então ele está dizendo que aquelas pessoas, mesmo usando o nome dele, mas não estão praticando a doutrina que ele ensinou, são homens da iniquidade. São os lobos disfarçados em peles de ovelhas. Não estão produzindo os bons frutos, porque os frutos que agradam ao Senhor é aqueles que ouvem a doutrina que Jesus ensinou e vai reproduzir essa doutrina, a simplicidade do Evangelho, não na orgia de pensamentos errados para enganar o próximo. Ao invés de produzirem frutos para o Senhor, cada cidadão que se converte ao Senhor é um fruto para o Senhor. Estão produzindo frutos para si mesmo. Aí você pode pensar, não, mas eu estou praticando coisas que vêm da Bíblia. Sim, entendemos isso. Que as duas alianças, os judeus produziam um tipo de adoração ao Senhor, que foi mudado quando chegou a nova aliança através do Evangelho. Hoje quem fala, Hebreus capítulo 1, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. No outro tempo ele falou através dos profetas, dos pais, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Agora, nos últimos dias, na última aliança, ele fala através do Filho. E esse é o cuidado que eu e você precisamos ter para produzir frutos dignos que agradam ao Senhor. Mas esses frutos estão aonde? Olha o que ele falou nos próximos versículos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, percebeu o ponto? Todas aquelas pessoas que ouvem as palavras do Evangelho e põem em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que ouve as palavras de Jesus Cristo na nova aliança, porque ele tem falado através do Evangelho para mim e para você. E se você não praticar o Evangelho puro, a simplicidade, você não é um homem prudente, e sim imprudente, que não está produzindo os frutos que agradam ao Senhor. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre as rochas, ou sobre a rocha. Então nós precisamos ter a ideia que Jesus aqui, quando ele começou a colocar duas direções, é porque ele sabe que nós temos dois destinos só, ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Aí ele faz o seguinte, no outro versículo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Quantas pessoas você conhece que não estão praticando o Evangelho hoje? Olhe em volta de você. Ou olhe para você mesmo. Você quer chegar nos céus? Você está praticando o Evangelho que Jesus ensinou? O Evangelho é simples. A simplicidade do Evangelho foi para ganhar todas as pessoas. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. O caminho largo da religião, a porta larga da religião, está sim de pessoas. Mas a porta estreita, o caminho estreito, são poucos os que acertam com ela.
Por isso ele diz aqui: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Será que Jesus está falando uma linguagem que eu não posso entender e dizer que a Bíblia é muito difícil, eu não consigo entender? Será que Jesus está usando esses versículos para complicar a minha vida ou para facilitar o meu entendimento? Do homem que construiu a casa sobre a rocha, o homem prudente. E o outro homem que construiu a sua casa sobre areia. Você acha que precisa a pessoa ser um intelectual para entender isso? Qualquer pessoa entende que em cima da areia não vai parar uma casa em pé. Aí ele faz um pouquinho mais. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ele está falando da minha casa espiritual e da sua casa espiritual. Porque um dia todos nós vamos ser provados. Provados através da palavra de Deus. O Evangelho vai nos julgar um dia. Romanos capítulo 1, versículo 16, se não me engano, é isso ele fala. Romanos capítulo 1, nós podemos observar que vai chegar esse dia. Romanos capítulo 2, 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho. Então vai chegar esse dia. Não pense que demora. Vai chegar esse dia. Por isso ele fez assim. Neste capítulo 7 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 27, fazendo duas direções, duas estradas, duas portas, o homem que se apresentam como ovelhas, mas na verdade ele é o cordeiro, da árvore boa, que produz bom fruto, da árvore má, daquele que diz Senhor, Senhor, quantas coisas fizemos em seu nome, mas não está obedecendo. Aí ele chega no versículo 24 ao versículo 27, de duas casas, uma sobre a rocha, que é o Evangelho, e uma sobre a areia, que não é o Evangelho. Não importa o que você está praticando, se não for o Evangelho, você está fora dos planos de Deus para morar com Ele no reino eterno, naquele mundo que Ele criou. Quando Jesus chega no final desse versículo, as pessoas estavam olhando para Ele, acho que maravilhados, e chega no versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Uma firmeza. Colocou aqui uma parte forte para o homem que quer morar com ele e uma parte fraca para o homem que não quer morar com ele. Porque para morar com ele tem que ouvir e praticar as palavras que Jesus ensinou para nós. Que Deus nos abençoe. Dê condições para você continuar examinando e procurando praticar o Evangelho puro na sua vida. E assim ser um fruto que é aproveitado por Deus. Que Deus nos abençoe. Se você já é inscrito no canal, seja um mensageiro do Senhor. Mande essa mensagem o quanto antes para outras pessoas, para que eles possam a tempo também entrar no caminho estreito, na porta estreita. Se você é um visitante do canal, muito obrigado. Sinta-se à vontade para escrever, para receber novas publicações que eu tenho gravado e colocado aqui no canal. Que Deus o abençoe. Abraço. Fique na paz.